Relatos místicos nem sempre surgem envoltos em poesia suave. Alguns chegam como testemunhos duros, quase insuportáveis. Foi assim na visão de Santa Matilde de Magdeburgo, que descreveu o inferno não como metáfora, mas como uma realidade espiritual marcada por ordem, justiça e consequência. O que ela viu não nasceu de curiosidade humana, mas de um dom recebido, que a deixou fisicamente abatida e espiritualmente consciente da gravidade das escolhas feitas em vida. Visão do inferno de Santa Matilde de Magdeburgo. Eu vi uma cidade, seu nome é ódio eterno. Ela foi erguida no abismo mais profundo e construída com todos os tipos de pedras formadas pelos grandes pecados capitais. Cada pedra não foi colocada por mãos humanas, mas enviada pelos próprios pecadores. A primeira pedra foi o orgulho, manifestado de forma absoluta em Lúcifer. Sobre ela, a cidade começou a se levantar. Depois vieram a desobediência, a ganância mesquinha, a gula e a luxúria. Essas 4 pedras foram lançadas ali por nosso pai Adão. Em seguida, chegaram a raiva, a falsidade e o assassinato trazidas por Caim. Mais adiante vieram a mentira, a traição, o abandono da confiança em Deus e o tirar a própria vida. Com essas 4 pedras, o infeliz Judas selou sua perdição. O pecado de Sodoma e a falsa piedade completaram as pedras principais, servindo como base firme para toda a estrutura. Esse lugar foi construído em incontáveis anos. Ai daqueles que ainda vivos enviam seus cúmplices para lá. Quanto mais enviarem antes de si, maior será a vergonha quando eles próprios chegarem e forem recebidos por aqueles que ajudaram a condenar. Esse lugar é tão distorcido que os que foram grandes na terra são lançados aos pontos mais baixos e desprezíveis. Lúcifer está sentado no fundo do abismo, acorrentado não por ferro, mas pela própria culpa. De seu coração em chamas e de sua boca aberta jorram sem cessar os pecados, as doenças, os tormentos e as vergonhas que se espalham pelo inferno, pelo purgatório e até pela terra. Na parte mais profunda do inferno, o fogo é mais intenso, a escuridão mais espessa, o fedor mais sufocante, o horror constante e as dores insuportáveis. Ali são colocados os cristãos conforme as obras que praticaram. Na parte intermediária do inferno, os sofrimentos são um pouco menos violentos. Ali permanecem os judeus, também de acordo com suas ações. Na parte mais elevada do inferno, as dores são menos severas ainda, e ali se encontram os pagãos, classificados conforme o que fizeram. Os pagãos lamentam dizendo: "Ah, desgraça para nós! Se tivéssemos recebido uma lei, não estaríamos sofrendo eternamente tamanha dor." Os judeus lamentam: "Se tivéssemos obedecido a Deus conforme os ensinamentos de Moisés, não estaríamos condenados de forma tão terrível." Os cristãos, porém, lamentam ainda mais. Eles perderam uma honra maior por pura má vontade, mesmo tendo sido escolhidos por Cristo com grande amor. Em profunda angústia, contemplam Lúcifer sem cessar. Nus, carregando toda a própria culpa, são forçados a desfilar diante dele. Quão humilhante é sua recepção! Lúcifer o saúda com desprezo e diz: "Ó vós amaldiçoados comigo, que tipo de alegria esperais encontrar aqui? Nunca ouvistes nada de bom a meu respeito. Como então imaginais encontrar algo agradável?" Primeiro, ele agarra o orgulhoso e o empurra para debaixo de sua cauda, dizendo: "Eu não caí tanto a ponto de não dominar sobre ti." Todos os sodomitas passam por sua garganta e vivem dentro de seu ventre. Quando ele respira, são sugados para dentro. Quando tosse, são lançados para fora novamente. Os falsos santos ele coloca sobre o seu colo, beija-os de forma repugnante e diz: "Vós sois como eu, também me vesti de falsa santidade. Todos nós fomos enganadores." O usurário ele rói sem descanso, repreendendo por nunca ter conhecido a misericórdia. O ladrão ele rouba para si mesmo,
e entrega aos seus servos, que o perseguem e espancam sem piedade. O gatuno é pendurado pelos pés como um farol no inferno, embora ninguém enxergue melhor por causa disso. Aqueles que na terra viveram juntos na impureza são amarrados da mesma forma diante de Lúcifer. Mas se um deles chega sozinho, o próprio diabo se torna seu companheiro. Os mestres incrédulos se sentam aos pés de Lúcifer para contemplar diretamente seu Deus impuro. Ele debate com eles apenas para humilhá-los ainda mais. O avarento ele devora, pois sempre quis possuir mais. Logo depois o expulsa novamente por sua cauda. Os assassinos permanecem diante dele ensanguentados, recebendo golpes de espadas de fogo. Os que se entregaram ao ódio violento na terra servem ali como incensários fétidos, pendurados eternamente diante de seu nariz. Aqueles que viveram entregues ao excesso de comida e bebida são mantidos em fome interminável, obrigados a comer pedras em brasa. Sua bebida é enxofre e piche. Tudo ali é amargo, onde antes buscavam doçura. No inferno vê-se claramente o que se escolheu na terra. O preguiçoso é esmagado por todo tipo de dor. O colérico é açoitado com chicotes de fogo. O pobre menestrel, que com entusiasmo levou outros à frivolidade e ao pecado, chora no inferno mais lágrimas do que toda a água contida no mar. Vi abaixo de Lúcifer o chão do inferno, um solo duro, feito de pedras negras, que sustenta essa estrutura para sempre. Embora o inferno não tenha fundo nem limites, quanto a essa ordem ele possui profundidade e organização. Como o inferno ruge e geme dentro de si mesmo, como os demônios brigam com as almas, como elas fervem, queimam, nadam e caminham na sujeira e no pântano, na lama cheia de vermes e podridão, como se banham em enxofre e piche. Nem eles próprios, nem todas as criaturas juntas, seriam capazes de descrever plenamente o que ali acontece. Quando contemplei essa miséria, não por mérito meu, mas unicamente como dom concedido por Deus, fui tomada por uma dor tão extrema, causada pelo fedor insuportável e pelo calor fora de qualquer medida humana, que não consegui nem me sentar e nem caminhar. Permaneci sem o uso pleno dos meus 5 sentidos por 3 dias inteiros, como alguém atingido por um raio. Ainda assim, minha alma não foi tomada pela angústia total, pois aquele mal supremo chamado morte eterna não havia me alcançado. Se fosse possível que uma alma pura estivesse entre os condenados, ela seria para eles uma luz permanente e um grande alívio. A alma inocente, por sua própria natureza, irradia e brilha, pois nasce sem dor da luz eterna. Porém, quando assume a aparência e a deformidade do diabo, perde completamente sua beleza e sua luz. Perguntei a mim mesma se no inferno eterno alguma consolação poderia chegar aos condenados por meio das orações ou das esmolas feitas na terra. Nunca ouvi falar que isso seja possível. Eles permanecem em tamanho desespero que desenvolvem aversão a tudo que é bom, santo ou puro. Após o último dia, Lúcifer verterá uma nova forma, uma espécie de manto que surgirá espontaneamente, do acúmulo de todos os pecados imundos que ele conseguiu inspirar nos homens e nos anjos ao longo do tempo, pois ele é o primeiro depósito de todo o pecado. Então será solto, mas sua fúria e sua violência estarão tão espalhadas por todas as almas e por todos os demônios, que sua presença será sentida em toda parte. Às vezes ele inchará de forma monstruosa e abrirá sua boca de maneira assustadora. Com um único sopro devorará cristãos, judeus e pagãos. Ainda assim, cada um receberá dentro dele sua punição completa e seu tormento particular. Ai da alma e do corpo! Tudo que uma boca humana consegue dizer aqui é nada diante da angústia indescritível que acontece lá. Confesso que mal consigo suportar pensar nisso, pelo tempo que se leva para rezar uma Ave Maria. Quão terrível é essa realidade! No topo do inferno existe uma cabeça horrenda, cheia de inúmeros olhos ferozes que lançam chamas e envolvem as almas que habitam o vestíbulo
de onde Deus retirou Adão e outros de nossos primeiros pais. Esse lugar é hoje o pior purgatório em que um pecador pode entrar. Ali vi bispos, altos governantes e grandes senhores mergulhados em angústia prolongada, sofrendo incontáveis dores. Todos os que ali estavam haviam sido poupados por pouco do inferno eterno. Não encontrei ninguém nesse lugar que, no fim da vida, tivesse feito uma confissão verdadeiramente sincera com sua boca física. Quando, pela natureza da morte, seus sentidos externos lhes foram retirados, seus corpos permaneceram imóveis, embora a alma e corpo ainda compartilhassem uma mesma vontade interior. Ao deixarem a escuridão da vida terrena, Deus lhes concedeu um conhecimento verdadeiro e secreto. Oh, como estreito caminho que leva ao reino dos céus! Nesse momento decisivo, a união ainda não separada do corpo e da alma clamou: Deus verdadeiro, concede o meu perdão. Arrependo-me sinceramente de meus pecados. Essa é uma breve janela de tempo na qual Deus, em segredo, salvou muitas almas que aos olhos humanos pareciam perdidas para sempre. Nunca vi isso acontecer com alguém que não tivesse realizado ao menos algum bem com intenção sincera. As almas manchadas são levadas pelos demônios ao purgatório, pois os anjos puros não podem tocá-las enquanto não estiverem revestidas de um brilho semelhante ao deles. Ainda assim, uma alma pode receber ajuda dos amigos que permanecem na terra, impedindo que os demônios a ataquem continuamente. Porém, se for muito culpada, terá de passar por outros sofrimentos. Mesmo assim, esses tormentos são mais suportáveis quando os demônios não conseguem agarrá-la e zombar dela sem cessar. Quando nossos santos pais desceram ao inferno, levaram consigo a verdadeira esperança da fé cristã, o amor santo de Deus e muitas virtudes humildes, além de esforços fiéis. Embora tenham descido ao inferno, estavam preparados para o céu. Nada naquele lugar pôde assustá-los. O que os impediu de queimar foi o amor. Esse amor arderá eternamente em todos os filhos de Deus. Sem ele, ninguém jamais alcançará o céu. Deus ordenou assim: aquilo que levamos conosco, isso mesmo comeremos e beberemos lá. Já os que adiam a conversão, que deixam este mundo sem terem feito penitência por pecados graves, podem sofrer de forma terrível antes mesmo da boca do inferno, ainda que não estejam definitivamente condenados. Ali, o sopro de Lúcifer lança continuamente tormentos, que os atravessam com dor tão intensa que ficam como congelados no meio das chamas e das crueldades, em contraste com os santos pais, que permaneciam unidos no doce conhecimento de que eram amados por Deus. Entre as mulheres, vi apenas damas de posição elevada, que neste mundo haviam amado todo tipo de pecado, da mesma forma que seus maridos poderosos. O inferno também possui uma boca superior, que permanece sempre aberta. Todos os que entram por essa boca jamais serão libertos da morte eterna. A revelação de Santa Matilde não busca provocar medo vazio, mas despertar responsabilidade e esperança. Ela lembra que mesmo diante da justiça divina, a misericórdia ainda encontra brechas para a conversão sincera. Cada gesto de amor, cada ato feito com boa intenção, permanece como luz que acompanha a alma além da morte. O caminho é estreito, mas não solitário. Quem carrega o amor consigo nunca caminha rumo às trevas e sempre encontrará em Deus um refúgio eterno. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!